Bem, agora já estamos gravando para o YouTube e quero dar as boas-vindas a quem vem nos ouvir, para quem vem acompanhar as nossas reflexões na Palavra de Deus. A gente tem procurado fazer um programa de pregação, uma séries de mensagens que estejam voltadas para as nossas necessidades mais vivenciais, nosso dia a dia, nosso cotidiano. E essa tem sido uma preocupação da nossa igreja desde quando começamos, né, de termos mensagens voltadas para as situações vividas pelas famílias, pelas pessoas, as condições que a gente fala, né, as condições concretas de nossa existência. E a palavra de Deus é isso mesmo, ela existe para isso, para a gente poder compartilhar com os nossos queridos e queridas aquilo que Deus tem falado com a gente. Bom, a gente já está seguindo aí desde o começo do mês de agosto a série de mensagens sobre a carta de Paulo aos Colossenses. A carta aos Colossenses é uma carta que Paulo foi exortado, parece que Epáfras foi lá em Roma, na prisão onde Paulo estava ali detido, para dizer para eles, por favor, manda uma carta lá para aquela igreja, porque Paulo não tinha uma relação direta com a igreja dos Colossenses. Posteriormente, essa igreja deve ter até entrado para o círculo do apóstolo João. Com certeza, alguma coisa aconteceu ali que não havia uma proximidade, a não ser o fato de que Epáfras foi treinado, capacitado, enquanto Paulo era pastor em Éfeso. Enquanto Paulo estava em Éfeso, ele preparou uma galera, uma liderança, que saiu pelas cidades vizinhas para plantar igreja, para pregar o evangelho, para fazer a obra missionária. E uma dessas cidades para onde esses irmãos de Éfeso foram, foi exatamente Colossos, ou Colossa, como hoje ela é chamada na Turquia. Essa cidade existe ainda na Turquia, existem ainda ruínas ali do templo do apóstolo Paulo nessa cidade. Então, quando Paulo toma conhecimento dos problemas dessa igreja, ele começa a ligar os pontos e dizer, mas eu não ensinei isso não é da teologia, isso não é da fé cristã, isso não parece com a fé cristã. E o que acontecia nessa igreja? Uma série de formalismos, uma série de manias, uma série de preceitos religiosos, morais, de abstenções, de separação. Isso aqui é do dia santo, esse aqui não é do dia santo, isso aqui é do mundo, isso aqui é do céu. Então Paulo começa a ouvir, isso não tem nada a ver com a gente, nós não somos isso. E esse tipo de cristianismo que estabelece rigorosamente regras religiosas dessa natureza é uma religião desumanizada, é uma religião sem expressão, sem se importar com aquilo que as pessoas sofrem. E, na verdade, o que faz a fé cristã ser viva no mundo é ela se importar com as condições que as pessoas vivem. Às vezes a gente está aqui na igreja, pode chegar alguém que está vivendo um momento triste, e diz, não, mas hoje é dia da sessão, nós vamos fazer a assembleia de negócios. Aí, em vez da gente parar para orar, vai tratar de assuntos problemáticos, Então, esse tipo de igreja, ela não condiz com o evangelho. O que condiz com o evangelho é uma igreja vivida dentro da nossa condição humana, do jeito que a gente é, do jeito que a gente fez. Porque foi exatamente isso que Jesus intencionou quando ele realizou o seu ministério. O objetivo dele era criar uma condição para que as pessoas restaurassem aquilo que há de mais humano.
Se vocês puderem, depois em casa, ou aí, na hora que vocês acharem melhor, dá uma olhadinha na pastoral, né? Eu lembrei aí de um teólogo do século II, Irineu de Lyon. Não era meu xará, não. Irineu de Lyon. Ele diz que Jesus assumiu nossa humanidade inteiramente, para que a nossa humanidade pudesse ganhar sentido. O que é ser humano? É ser como Jesus. Ah, mas Jesus, ele não tinha as necessidades que eu tenho. Ele não tinha desejos, ele não tinha fome. Tinha. Ele era um humano, perfeitamente humano. Ou, na linguagem aí da filosofia, né? Era o humano demasiadamente humano. Era isso, ele tinha todas as características humanas que eu e você temos. E ele viveu a nossa humanidade de maneira autêntica, de maneira completa. De tal ponto que Irineu diz, se há alguma coisa da humanidade que Jesus não assumiu, essa parte humana não está redimida. O que você pensa aí que Jesus não assumiu? Ah, Jesus não assumiu minha sexualidade. Ah, assumiu. Porque se ele não assumiu a minha sexualidade não está redimida. Irineu, século II. Ah, mas isso aí é muito moderno. Não é moderno, não. É da Bíblia, do cristianismo, é da fé, é de quem pensa. É de quem pensa. Entendeu, gente? É isso que a gente tem que admitir. Nós temos um Jesus que viveu a nossa humanidade. E ele viveu a nossa humanidade para que a gente seja humano como ele é. E na carta de Paulo aos Colossenses, ele destaca isso. Ele dá lugar a esse tipo de compreensão. Jesus, ele, ao assumir a nossa humanidade, ele restaurou o humano que há em nós. É isso que é ser salvo. Obrigado, Kézia. É isso que é ser salvo. Ser salvo é voltar a ser humano. É voltar a ser gente boa, como eu disse na semana passada, né? É voltar a ser gente de bem, gente que sente, que chora, que não tem vergonha de assumir que tem problema, não é? Que reconhece seus erros, suas falhas, que não se acha... como é que os jovens diziam na minha época, que eu dava aula? Ele diz a última Coca-Cola do deserto. Tem crente que acha que é a última Coca-Cola do deserto, né? Ou a última bolacha traquina do pacote. Hoje, bolacha traquina, ninguém come mais isso, né? Mas tem gente que se acha diferente e que vai chegar no céu e vai encontrar um lugar só para ele, e que os outros vão para o inferno, inclusive outros que são de outros grupos. Meu Deus, que cristianismo desumano é esse? Que cristianismo é esse que a gente inventou? Não é? Um cristianismo distante da realidade, distante da vida. Tem crente que diz que crente não fica deprimido, não tem depressão. Que burrice! Desculpa a expressão, acho que eu fui exagerado, mas isso é ser humano mesmo, de ver tamanha ignorância e entender que isso é uma maldade. Quanto crente está sofrendo na igreja de angústia, de depressão? Quanto crente sofrendo com sintomas claros de doença psíquica? Quanta gente sofrendo? Ah, mas eu não vou a psicólogo, porque psicólogo não é de Deus. Só vou em psicólogo se ele for crente. Mas não vai em nenhum. Meu psicólogo é Jesus. Ora, meu amigo, minha amiga, se você pensa nisso, desse jeito, você é uma pessoa desumana. Você precisa se humanizar. Precisa se humanizar. Precisa sentir esse gosto, que é Jesus que restaura dentro da gente. Precisa voltar à sua fé, para você conhecer você mesmo, para você fazer esse mergulho.
Olha, gente, Santo Agostinho, no século IV, ele dizia: quer aprofundar a sua fé? Faz um mergulho para dentro de você mesmo. Olha para dentro de você mesmo. E é lá dentro de você mesmo que você vai entender as coisas. E Santo Agostinho é considerado doutor da igreja, o primeiro doutor da igreja, considerado assim, o maior teólogo que o cristianismo conheceu depois do apóstolo Paulo. Então, vamos dar uma freada nessas ações desumanas, nessas muitas desumanizações que nós aprendemos erroneamente ao longo da nossa experiência de fé, e vamos tentar construir uma fé mais humana, uma igreja mais humana. E uma das faces dessa maneira de construir é o tema da mensagem de hoje. Estamos no último capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, e eu escolhi para falar sobre esse último capítulo a ideia de que o texto nos traz. Uma igreja mais humana é uma igreja acolhedora, é uma igreja onde as pessoas se sentem bem. Eu não sei quem disse, mas eu gosto dessa ideia que uma igreja acolhedora é uma igreja tão agradável de se estar que até Jesus se sente bem em estar nela. Eu tenho a impressão que Jesus não se sente bem em muitas igrejas que nós verificamos aí, muitas coisas estranhas, esquisitas, muito barulho estranho, muito tipo de celebração que não tem nada a ver com aquilo que a fé nos aponta. Muitos discursos que parecem motivacionais, muito entusiasmo, muito emocionalismo. Não estou dizendo que tudo está absolutamente errado. Deve ter algum valor, mas dar ênfase a isso em vez da graça e do acolhimento àquele que sofre, me parece que é o maior equívoco que a igreja evangélica vem praticando nos dias atuais. Por isso, nessa mensagem de hoje, vamos pensar o que é ser uma igreja acolhedora, como que a gente se torna uma igreja acolhedora. O texto que eu escolhi para a nossa leitura está no capítulo 4, verso 5. Toda a nossa reflexão vai se basear no capítulo 4 de Colossenses. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Olha que palavra interessante. Sejam sábios para com os de fora. Não é para os de dentro. A igreja existe para os de fora. A nossa preocupação é agradar e acolher quem está fora. Quem está dentro, você não precisa preocupar com ele, porque se ele está dentro não está satisfeito, vai para fora. E aí a gente vai ter que se preocupar com ele para trazer de dentro de novo. A igreja é para isso. A igreja não é para viver no mundinho dela. Não é para viver no cercadinho. Não é para viver no gueto. Não é para viver na redoma. Igreja existe para fora. Ela é chamada para fora. É por isso que ela é eclésia. É o chamado para fora. Para ir para fora e a gente tratar dos problemas. Eclésia era isso. Eclésia era a comunidade que os gregos entendiam, né? Era a comunidade de pessoas que iriam tratar dos problemas da cidade. Então, tinha problema comum, todo mundo era chamado para vir para a praça, para fora das suas casas, dos seus lugares seguros, das suas fortalezas, sai para fora, que é uma redundância, né? Então você vem para fora e a gente vai tratar aqui fora dos problemas de todo mundo. Lá dentro da sua casa você resolve os seus problemas. Aqui fora a gente resolve de todo mundo. Dentro da sua casa não tem nada a ver com o que você faz. Aqui fora é que a gente tem que trabalhar junto. Então a igreja é isso.
é a comunidade das pessoas que são chamadas para fora do seu gueto, do seu mundinho, do seu em si mesmo. Uma palavra que alguém usou é o ensimesmado. A igreja tem muito disso, de viver fechada em si mesma, de viver para si, minhas regras, minhas doutrinas. Eu tenho que salvar a minha doutrina, eu tenho que cuidar da minha moral. Ora bolas, tua moral não serve para nada, irmão e irmã. Se você não cuida das pessoas que estão passando fome lá fora, que estão passando por violência, sua doutrina não serve para nada se ela não ajudar pessoas a serem mais justas, mais honestas, mais sinceras, mais solidárias. Então, a igreja, ela tem que aprender a viver para os de fora. Por isso que eu acho, meus irmãos, que uma igreja mais humana é uma igreja que desenvolve relações amáveis para com os seus participantes e mais comprometida com os de fora. Veja bem que eu até estou fazendo uma concessão a essa ideia da gente viver para dentro. Podemos viver para dentro? Claro que podemos. Como é que a gente não vai viver para dentro, não é? Como é que a gente vai ficar sem um cafezinho? Como é que a gente vai viver sem aqueles momentos de comunhão, de confraternização? Como que vai ser isso? Então nós precisamos ter amor uns com os outros. Precisamos exercitar isso com a gente. A nossa convivência, ela tem que ser um exercício, uma prática constante de amabilidade entre nós, para que a gente possa se exercitar para com os de fora, para fazer com os de fora. Porque esse é o nosso compromisso. A gente treina aqui para fazer lá fora. E a gente precisa aprender a fazer isso. Paulo, ele se tornou uma pessoa muito preocupada em ser um anunciador da fé cristã logo no começo. Ele sabia disso, que o evangelho era para ser pregado para quem não era judeu, era para o mundo todo. E ele assumiu um compromisso de poder se tornar um anunciador para todos aqueles que estavam fora da cultura hebraica, judaica, daquela região. E ele era um judeu. E ele entendia que esse era o propósito de Deus para a sua vida. Alcançar todas as pessoas que estivessem ao seu alcance com a boa nova da esperança e de salvação. Paulo chama isso de mistério de Cristo. Há um mistério da revelação de Deus, esse mistério de que um Deus se faz homem para poder viver a nossa condição humana, para dar a gente a oportunidade de restaurar a nossa própria humanidade. Uma das coisas mais sublimes da mensagem do Evangelho é a gente dizer que a humanidade, ela foi restaurada na vida de Jesus. Foi na encarnação de Deus em Cristo, no jeito como ele viveu e até mesmo do jeito que ele enfrentou a morte, é que nós fomos restaurados. É isso que é mistério. Um mistério que a cultura ocidental, onde a cidade de Colossos estava inserida, não entendia. Os greco-romanos, que a cidade de Colosso era oriunda da cultura greco-romana, não entendia essa mensagem, porque para eles era muito complicado achar que um ser divino se faça humano. O divino está distante, é inacessível. Esse ideal platônico de achar que aquilo que está no lado divino, que é a verdade absoluta, isso é inatingível. Eu tenho que fazer exercícios, eu tenho que me preparar para chegar lá. E o Evangelho diz exatamente o contrário. Não sou eu que tenho que subir. Aquele que é graça, que é verdade, que é promessa, que é verbo, se tornou carne entre nós. Ele é o verbo encarnado. E Paulo pedia a oração, ele disse, eu tenho que falar isso para essa gente.
É difícil demais falar desse mistério de Cristo que se revela, que se faz como um de nós, que dá para nós a chance da gente poder restaurar a nossa própria humanidade. Orem também por nós, diz ele no verso 3, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Então, a igreja acolhedora, ela acaba fazendo visível a mensagem do amor divino. A igreja acolhedora torna visível, ela torna-se assim, como se fosse um exemplo do que a graça de Jesus é capaz de fazer na vida das pessoas. O que o Evangelho produz na vida de alguém? Produz alguém que é de uma humanidade invejável, que não se vê em lugar nenhum do mundo. Você pode rodar o planeta inteiro, você não vai encontrar um ser humano mais bondoso, mais amável, mais gentil, mais gente boa do que um cristão. Deveria ser isso, né? Um cristão deveria ser alguém acima de qualquer suspeita. E hoje, infelizmente, uma das coisas mais difíceis da gente fazer é aceitar o serviço de um profissional que antes de começar o trabalho se diz que não, eu sou cristão. Disse, olha, vai dar problema. Não é verdade? Já passaram por isso? Todo prestador de serviço que chega de primeiro, diz, eu sou cristão. Não dá certo. A relação não é boa. Porque, na verdade, a gente está cheio de equívocos na nossa prática. A gente está cheio de probleminhas que a gente vai acumulando ao longo do tempo. E até mesmo a presunção de achar que o rótulo de cristão vai fazer de você uma pessoa mais confiável, isso aí já é um dos problemas que nós enfrentamos. A igreja, o cristianismo tem enfrentado esses tipos de problemas há muito tempo. A igreja de Colossos já estava vivendo esses problemas lá. Era o problema do começo do gnosticismo. Olha, gente, eu não quero saber o que o gnosticismo fez com a fé cristã. E isso no século II. Aqui ainda estamos no século I. Mas ao longo do tempo, o cristianismo foi se amoldando a essa ideia que a cultura ocidental desenvolveu. E hoje nós temos um conjunto de ideias que estão completamente distantes daquilo que Jesus propôs, daquilo que a mensagem do Evangelho propõe. Eu fiz um levantamento aqui. Você sabe que a gente estuda teologia para isso mesmo, né? Só na teologia nós vamos encontrar alguns problemas graves. Por exemplo, a gente tem ouvido falar muito que Jesus está voltando, né? O tempo está acabando. Jesus é o tempo do fim. E eu acredito nisso. Nós estamos vivendo esses dias de antecipação daquilo que nós acreditamos ser a volta de Cristo. E aí o que acontece? O cristianismo, com tal do milenarismo, desenvolveu uma escatologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia do outro mundo. Não é a escatologia desse mundo. Uma escatologia tão absurda que é capaz de dizer, esse mundo vai acabar? Então deixa eu tirar o meu primeiro. Vai acabar mesmo. Então, enquanto não acaba, deixa eu tirar o meu primeiro. Olha, meus irmãos, o Evangelho diz que a nossa esperança está no futuro, com certeza. Mas isso não se limita à ideia de almas indo para o céu distante. Não, você tem que deixar a sua vida aqui para ir para o outro mundo. O Senhor não nos chamou para um outro mundo. O Senhor nos chamou para vivermos nossa vida aqui.
A fé que nós desenvolvemos, ela se realiza no presente, como uma antecipação do futuro. Ah, mas lugar de alegria no céu. Aqui é lugar de sentir a alegria que você vai ter no céu. Porque se você não tiver essa alegria aqui hoje, não vai ter céu para você ser alegre. Ah, lá eu vou ter um banquete espiritual com o meu Senhor. Ok, meu irmão, se você não souber dividir o que você tem aqui hoje, não vai ter banquete nenhum lá na eternidade para você. É aqui que a gente antecipa. A escatologia nossa é vivida como antecipação das nossas esperanças futuras, como realização presente. Como é que eu gosto dessa ideia? Um dia a gente vai falar sobre escatologia, a gente vai estudar sobre escatologia, e a gente vai aprender um conceito do já e o ainda não. Ah, vai ter ruas de ouro, né? Aquele negócio, anjinho tocando harpa no céu, né? Pode ser que sim, mas ainda não tem. O que a gente tem é aqui, agora. É nesse chão que a gente está pisando, onde a gente vai ter que fazer com que pessoas nos ouçam cantar, como se ouvissem anjos tocando harpinha. Se as pessoas não ouvirem a gente cantar, louvar, como a gente imagina que vamos ouvir os anjos tocando harpinha nas nuvens, não valeu a pena a gente louvar o Senhor. Desafio, né? Um outro problema da nossa teologia é a parte da compreensão do ser humano, a antropologia. A gente acha que o ser humano é o senhor da criação, é o que manda. O Senhor é o dono do pedaço. E Deus não fez o homem com essa capacidade de mandar na terra, de destruir a terra, de consumir a terra. Ele colocou o homem como administrador da terra, como cuidador. E enquanto você cuida, você tira para si o seu sustento. Difícil a gente entender como que as pessoas desenvolveram essa natureza. Nós precisamos resgatar a nossa ideia de como pessoas cuidadoras da natureza. O que nós somos? E se nós entendemos que eu sou cuidador da natureza e não um consumidor da natureza, isso muda toda a minha moral, toda a minha relação com os outros seres vivos, toda a minha relação com a natureza. Há uma terceira área que tem causado muita controvérsia na igreja, que é também da teologia, que é a doutrina da salvação. Os teólogos diziam que é a soteriologia, doutrina da salvação. E uma das coisas mais absurdas que já se desenvolveu na fé cristã foi dizer que Deus mandou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para aplacar a ira dele por causa do nosso pecado. Você já ouviu falar isso? Isso se ensina nas igrejas. Que Deus está irado com o homem, por isso ele mandou o filho dele para morrer, para que ele ficasse calminho. Que Deus é esse? Que precisa mandar o seu filho morrer para ele aplacar a ira. Isso não é salvação, isso é vingança. Um pai que faz isso com seu filho, a gente abomina, não é? A gente chama de criminoso. Olha, mandei meu filho morrer no meu funeral, para o campo da guerra, para que eu estou nervoso, então eu mandei lá para a linha de frente da batalha, para ele morrer e eu ficar calmo. Esse camarada, ele não merece o meu respeito. E como é que eu vou crer num Deus dessa natureza? Que Deus é esse que faz isso? Mas a mensagem do Evangelho não diz isso. A ideia é de que a salvação é uma busca do ser humano da sua própria perdição. Deus mandou Jesus para dizer para a gente, olha, é possível viver uma vida humana digna.
sem você se comprometer com os poderes deste mundo, sem você compactuar com a maldade, com a perversidade das pessoas. É possível viver no mundo de uma maneira honrada, honesta, se importando com as dores do outro. Foi o que Jesus fez. Trouxe uma mensagem de vida, de salvação, para que as pessoas pudessem ser libertas da sua própria maldade, das consequências dos seus próprios erros. Salvação em Jesus é libertação. Libertação de toda forma de opressão, de tudo aquilo que causa sofrimento na vida humana. É a vitória sobre aquilo que nos desumaniza e nos reconcilia com Deus. Olha, gente, se salvação não é isso, eu não sei mais o que é. Salvação não é tirar você do seu pecado e colocar numa redoma. Eu vou tirar você daqui, desse mundo mal, e vou colocar você no outro mundo. Isso não é salvação. Salvação tem a ver com uma vida digna, de você viver sua dignidade como pessoa, sabendo que não há mais do que você se envergonhar. Você não precisa se envergonhar de ser quem você é, assumir quem você é e viver aquilo que Deus preparou para você. Essa mensagem, ela deveria circular nas igrejas. Isso está na carta de Paulo aos Colossenses. E essa carta devia ser lida em todas as igrejas. Paulo fala de Laodiceia, fala de Hierápolis, que eram cidades vizinhas, que eram cidades próximas. Paulo chega a falar até de uma carta que ele mandou para Laodiceia, e essa carta deveria ser lida também pelos colossenses. Os laodicenses deveriam ler a carta aos colossenses e os colossenses deveriam ler a carta aos laodicenses. Cadê a carta aos laodicenses? Se perdeu. Essa é a carta perdida do apóstolo Paulo. A gente costuma dizer que Paulo escreveu 12 cartas. Não, ele escreveu 13. Ele diz que escreveu 13. Teve uma que se perdeu, que é a carta aos laodicenses. E Paulo fala também nessa carta que tem muita gente que ajuda ele no ministério. Tem muita gente boa acompanhando, que isso não é coisa de um só. Tem gente pra caramba. A lista de pessoas que Paulo cita é extensa. Ele fala de Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesus, que era chamado o Justo, Epáfras, Ninfas, Arquipo. Bom, se alguém está precisando de nome para colocar em filho, tem de sobra aqui, né? Já dá para fazer quase o alfabeto todo. Porque ele está dizendo, olha, tem gente servindo junto comigo. E eu aqui não estou sozinho, porque eu tenho aqui na minha companhia Lucas e Dimas. Estão sempre comigo, estão sempre me ajudando, estão sempre trabalhando. Todos são reconhecidos como pessoas fiéis, cooperadores, fontes de animação, batalhadores em oração, encorajadores. Isso é igreja. Igreja é de gente assim, de gente que faz essas coisas. A carta, até estava falando sobre as leituras, né? Aqui estão os equívocos que a gente falou, a carta que devia ser lida. Desculpa, deixa eu passar a colinha para vocês aqui. Então, os equívocos são uma escatologia distante da vida do mundo, uma antropologia que desconhece a condição humana de cuidadores da natureza, uma soteriologia. Eu fiz vocês escreverem difícil hoje, né? Que substitui a noção de bem-estar pela ideia de escapar de um Deus irado. Isso não é salvação. Você não está fugindo de um Deus irado. Você está caindo nos braços de um Deus amoroso. Ele chama a você e a mim, não porque ele está com raiva do mundo, mas porque ele nos ama do jeito que somos. Aí a recomendação para aquela carta desaparecida, né? E para a gente fechar essa compreensão de que igreja é essa? Igreja é isso, é formada de gente assim, gente que encoraja um ao outro, gente que anima um ao outro, gente que ora um pelo outro. A igreja é formada de gente assim.
Não é a igreja que fica se metendo na vida de todo mundo, querendo estabelecer regras e normas para a vida do outro. Igreja é para cuidar de cada um. Igreja é para cuidar um do outro. Então, igrejas acolhedoras são aquelas em que podemos viver a nossa humanidade de maneira livre, autêntica e sincera. Em que eu posso ser aqui o ser humano que eu sou, porque eu sei que eu não vou ser julgado, não vou ser discriminado, não haverá preconceito. É isso que é a igreja. Lugar de ser gente, lugar de ser o humano. Eu sei, gente, pode ter certeza que eu estou consciente das dificuldades que isso implica nos dias atuais, numa sociedade tão polarizada quanto a que nós estamos vivendo nos últimos dias, no mundo inteiro. Mas é isso que é ser, esse que era o ideal de Jesus. Jesus, ele sonhou com a igreja dele assim. Eu edificarei a minha igreja, quando ele disse lá em Mateus capítulo 16, ele diz, eu edificarei a minha igreja. Como é que é a minha igreja? Minha igreja é assim, um lugar onde as pessoas podem se sentir bem, onde as pessoas se sentem acolhidas, amadas e podem viver a sua humanidade sem sentir vergonha de quem são, porque Deus não tem vergonha da gente, do jeito que a gente é. Ele não tem vergonha nenhuma. Ele nos acolhe, ele nos ama, ele nos abraça e ele está pronto para poder abençoar a nossa vida de maneira completa. Bom, aí vem aquela pergunta, né? Quais são as marcas de uma igreja acolhedora, então? Como é que a gente... Vou visitar a igreja por aí, quero uma igreja acolhedora. Isso Spurgeon era um grande pregador do século XIX. E a igreja dele era muito bem frequentada no Tabernáculo da Fé, lá em Londres. E uma pessoa muito rigorosa, muito tradicional, conservadora, e ele procura a Spurgeon para dizer, estou procurando uma igreja boa, uma igreja que seja perfeita, uma igreja que seja de acordo com o Evangelho. A sua igreja é assim? Aí o Spurgeon parou e disse, olha, se você fala que uma igreja boa, perfeita, é uma igreja sem pecado, não é o caso da minha igreja. Minha igreja tem gente errada, minha igreja tem gente pecadora, minha igreja tem problema, minha igreja tem fofoca, minha igreja tem dissensão, as pessoas se desentendem, então minha igreja não é uma igreja perfeita. Nesse critério que você está usando. Ela não é uma igreja boa. Aí o cidadão se tornou assim, mostrou um semblante triste, né? Aí disse, mas eu vou te dar um conselho. Continua procurando. Quem sabe você acha essa igreja que você está procurando. Mas, caso você encontre essa igreja perfeita, por favor, não entre nela. Você vai estragar tudo. O que é isso? A igreja somos nós. Se eu não estou me sentindo bem aqui, o problema está em mim. Porque eu estou achando que as pessoas têm que ser exatamente como eu gostaria que elas fossem. Então é preciso a gente parar para pensar, como é que eu faço para a minha igreja aqui ser a igreja acolhedora, ser a igreja amável que eu estou querendo tanto para a minha vida. Bom, marcas de uma igreja acolhedora. Eu vou seguir a regra do Vixon e vou manter os 3 pontos. Primeiro ponto, igrejas acolhedoras desenvolvem uma espiritualidade integral. Paulo fala de uma vida de oração, de uma busca do poder de Deus.
Igrejas acolhedoras se mostram diante do Pai como carentes da graça dele. São capazes de dizer: Senhor, eu não estou conseguindo. A vida de oração de uma igreja não se reúne a reuniões e programas. Não estou falando de círculo de oração, de reunião de oração, de culto de oração. Estou falando de oração autêntica, sincera, de quem olha para si mesmo e diz: eu preciso de Deus na minha vida. Essa atitude que envolve dar importância à necessidade dos outros, ao cuidado de si, ao sentimento de gratidão. Por isso que Paulo diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. É a primeira marca de uma igreja acolhedora, uma igreja que se dobra diante de Deus, cujos membros estão dispostos a dizer para Deus: Senhor, eu não sou capaz. Como aquele publicano do exemplo de oração de Jesus, não do fariseu, mas do publicano, que era capaz de bater no peito e dizer: tem misericórdia de mim, pecador. Não é ter misericórdia do mundo. O mundo jaz no maligno. Quem jaz no maligno sou eu. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu preciso ser luz para essa gente. Segundo lugar, segunda marca de uma igreja acolhedora, é uma igreja que desenvolve relações fraternas. Não com os de dentro. É bom, né? A gente sabe fazer a nossa confraternização direitinho, não é não, Cristina? A gente sabe, né? Fazer uma comidinha, da Elide não está aqui hoje, mas fazer uma comidinha boa, já sabe onde vai procurar ajuda, não é? A gente sabe fazer a nossa farrinha boa, então a gente já sabe. E com os de fora? Como é que a gente acolhe os de fora? Como que a gente é fraterno com os de fora? Então, uma das marcas características de uma igreja acolhedora é o fato dela estar aberta para os de fora. Uma igreja voltada apenas para os de dentro, ela acaba se transformando num clube, numa fraternidade fechada, numa entidade que é voltada somente para as suas próprias necessidades. A igreja existe para os de fora, eu preciso repetir isso. É isso que a palavra de Deus nos mostra. A missão da igreja é voltada para o mundo, não para dentro de si. Por isso que a recomendação que lemos no começo: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Gente, a gente tem que colocar uma placa assim, né? Em algum lugar, algum cartãozinho para lembrar para a gente anotar, todo dia de manhã acordar: eu tenho que me preocupar com os que não são da igreja. Quem ainda não está na igreja. Uma vez perguntaram: mas Irene, para que mais uma igreja? Aí eu perguntei: mas você pertence a alguma igreja? Eu disse: não, então preciso de uma igreja que você sinta-se bem, que se importe com você. É isso que ele está falando. Todo mundo precisa ser alcançado, e a igreja existe para alcançar as pessoas que ainda não fazem parte dela. E em terceiro lugar, uma igreja acolhedora, ela está aberta ao diálogo. Uma das frases que mais marcaram a minha vida nos últimos anos foi escrita por Jürgen Moltmann no seu livro sobre como fazer teologia. Como que ele faz teologia. E ele usa essa frase, eu guardei, escrevi um artigo sobre esse tema, em homenagem à vida dele. Espera-se que de teólogos cristãos saibam dialogar. Eu diria que não é só teólogo, não. Espera-se que cristãos sejam capazes de dialogar. A maneira como nos relacionamos com os de fora, ela é atravessada pelos valores que desenvolvemos na nossa fé. Então, quando eu me relaciono com os de fora percebem como eu creio, percebem como eu lido com a angústia, com o sofrimento, com a dor, com a perda.
Eles vão notando isso. A escassez, o ódio, a mentira. Eles vão notando que cristãos, quando estão se relacionando com os de fora, têm uma maneira diferente de lidar com os problemas da vida. E se a fé cristã que nós dizemos ter não nos torna mais generosos, mais solidários, mais fraternos, essa fé, por maior que seja a minha pregação, meu esforço, não será suficiente para promover transformação na vida dos outros. Se aquilo que eu creio não me transforma numa pessoa melhor, ela não será suficiente para mudar também o outro. Essa frase do apóstolo Paulo no verso 6. O seu falar seja sempre agradável. Isso é o crente. O crente, quando abre a boca, deveria ser assim, coisa linda. Me lembro que trabalhava na universidade, eu trabalhava, logo assim que eu cheguei, né? Então todo mundo queria saber quem eu era. Eu era o novo do pedaço, né? E aí teve um evento do curso de letras. Aí eu quero falar. Que era para falar sobre a linguagem poética. E eu era o cara da filosofia, né? Eu quero falar sobre a poesia em Aristóteles. E aí eu falei sem anotações, como eu falo aqui com os irmãos, está anotado, mas me sinto um pouco livre para falar. E comecei a falar sobre poesia e filosofia. E aí, quando acabou o evento, algumas pessoas vieram dizer assim, como é bom te ouvir. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas os colegas diziam, como é bom te ouvir, como é diferente te ouvir. Como é diferente te ouvir. Foi assim com Jesus. Jesus, quando terminou o Sermão do Monte, as pessoas estavam encantadas em ouvir Jesus falar. Você fala diferente. Acho que algo assim tem que acontecer com o cristão. Do jeito da gente tratar dos nossos problemas, do jeito de lidar com as situações de conflito. Ouvir um cristão falar deveria ser um evento único na sociedade em que vivemos. Será que é assim? Será que acontece assim conosco, na vizinhança, no condomínio? Temos um problema. Olha, no meu condomínio, quando tem um problema que eu já sei que vou ficar chateado, olha, eu vou ficar aborrecido, eu vou falar besteira, eu não falo. Não é isso? Então, esses dias assim eu estou quieto. Tem um troço atravessado aqui, enquanto estiver atravessado eu não falo. Porque quando falar, a minha palavra não vai ser temperada com sal, vai ser temperada com pimenta. Vai ter um arretado lá que vai sair no meio da conversa que não vai valer a pena. E a gente precisa disciplinar isso. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Na conclusão dessa palavra, então a gente precisa lembrar o seguinte. A igreja, irmãos e irmãs, tem o desafio de se tornar uma comunidade acolhedora exatamente pelo fato de que a graça divina nos acolheu do jeito que somos. Mas, pastor, por que a igreja tem que ser acolhedora? Porque fomos acolhidos. É a única razão para isso. Nós não estamos desamparados. Nós estamos acolhidos. E por isso mesmo, devemos aproveitar todas as oportunidades para acolhermos uns aos outros, especialmente os de fora. Quando a gente fala acolher uns aos outros
principalmente os de fora, quer dizer desenvolver uma disposição para perdoar os de fora, desenvolver uma disposição para ter tolerância para com os de fora, desenvolver uma disposição para superar preconceitos com os de fora, desenvolver uma disposição para demonstrar compaixão. Eu acho que Paulo, como eu, acreditava que isso é muito difícil. Por isso que ele deu o conselho. Como é que você faz isso? Vai tentando. Vai tentando. Como é que a gente tenta? Aproveite todas as oportunidades. Vai tentando uma de cada vez. Amém, gente? Vamos fechar nossos olhos e falar com Deus? Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a colocá-la em prática em nossas vidas e que sejamos, ó Deus, uma comunidade de fé formada por pessoas acolhedoras, que se constitui como uma comunidade acolhedora, voltada para aqueles que ainda não pertencem à nossa comunidade, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quero agradecer a presença dos nossos queridos que estão na internet, nos assistindo. Obrigado pela companhia de vocês e que a gente possa ter um dia a oportunidade de estarmos juntos aqui na casa do Senhor, nesse lugar que escolhemos para adorar. Até a próxima oportunidade.